discurso, né, da relação, na verdade, entre a simetria de Gauge, o espaço-tempo e o verdadeiro portador da simetria de Gauge, que é o campo vetorial. Então, vamos dizer, a simetria de Gauge, as duas maneiras, né, elas dão para nós a ideia de que realmente a simetria de Gauge está ligada ao campo vetorial. O campo de matéria, né, na segunda formulação que nós falamos hoje, pelo teorema de Navier, ela parece a detonadora da simetria, mas o espaço-tempo não reconhece isso. O que a gente vê lá no final da discussão toda é que a simetria de Gauge está ligada, ela dá todas as informações sobre o setor vetorial. Agora, se dentro da campo vetorial uma exponencial de Gauge, daí é uma outra maneira, né? É uma outra coisa, você está provavelmente associando uma outra cara, que eu queria fazer agora. Eu tinha prometido a vocês, eu estou deixando o caso escalar, deixei o caso escalar para vocês pensarem como tarefa da outra vez, e a gente falaria agora justamente para poder já ver como é que fica uma teoria, uma formulação abeliana para campos. Agora, se a gente tem o campo vetorial, também tem carga. Então, suponhamos que agora nós tenhamos, vamos colocar assim, postos vetoriais carregados, que é o caso do salão lá Schleifer, né? Vamos colocar ainda abeliano, vou colocando a versão não abeliana, que a gente não está fazendo em Mills, né? São postos vetoriais abelianos carregados. Então, o que a gente tem a noção que a gente tem então é o campo vetorial neutro do fóton, do campo do fóton, com a sua simetria de Gauge. Então, a simetria de Gauge dele é simplesmente derivada do parâmetro. E aí agora, a gente sabe que a gente vai pegar uma família de campos de Gauge. Vamos pegar agora um campo em alusão nítida, né, o W, o W+, vamos pegar um campo W carregado, portanto, um campo complexo, um campo vetorial complexo, né, com a simetria. Então a gente já sabe que o campo carregado, que agora eu vou querer trazer a transformação de fase para esse campo aqui. Então a gente vai colocar aqui e a carga. Agora vou colocar aqui a constante de acoplamento eletromagnética mesmo, que é alfa. Então, em vez de eu ter a transformação de fase no vetor, no escalar ou no esquilar, eu tenho a transformação de fase agora num objeto que eu quero que tenha spin 1 também. Então, o fato dele ter spin 1, então esse campo aqui tem spin 1, mas é neutro, eletromagneticamente neutro, ele é real, ele não tem carga. Esse campo aqui tem spin 1, mas é o spin 1 com carga que nós vamos estar colocando. Então, o que nós vamos estar querendo fazer aqui eu quero dar uma dinâmica para esse processo. Eu sei que esse campo aqui também tem que aparecer dessa forma. Eu tenho que criar um F mini, nesse caso eu estou chamando de W mini, associado ao W para poder garantir que o que está acontecendo ali é spin 1. Se eu deixar, né, se eu não colocar, essa é a exata combinação que nós aprendemos de um campo que tem spin 1, né? Essa combinação transversa, ou seja, quando eu vou aqui e escrevo então o lagrangiano, né, do spin 1 carregado, né, da matéria carregada, a gente teria que ter isso aqui, menos 1/4 de W mini estar. Porque agora o campo é carregado, né? Então tem que botar ele com um complexo conjugado para poder dar a lagrangiano real. Mas essa combinação aqui é a combinação que me dá o spin 1. Agora, se essa simetria realmente é local, colocar ali, nós sabemos que essa derivada não se aguenta assim. Esse objeto aqui, a transformação de Gauge desse objeto, não segue dessa forma, porque essa derivada, ela não permite, esse campo aqui, esse objeto aqui, só se transforma exatamente dessa forma e garante a simetria de Gauge
local, um alfa, só se ele tiver derivada covariante. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que covariantizar o próprio W mini do campo de matéria carregada. Então, eu vou ter que passar desse W mini, isso aqui, então, não pode ser, porque isso aqui não é invariante de gauge, esse objeto aqui não é invariante de gauge, porque esse W mini, ele não é isso aqui. Por quê? Porque essa derivada aqui vai, essa derivada vai bater no alfa. Então a gente sabe que para que isso aqui viesse a acontecer, nós já sabemos que a derivada do campo tem que se transformar exatamente como o campo. Então o que nós queremos é que, por exemplo, o dmi do Wmi minha seja exatamente ali alfa. Então, para isso, nós temos que fazer a formulação, mas agora com um novo W mini. Então, o W mini que digamos, sofre essa transformação, né? Só que no fundo sofre a transformação de fase. Fazer é reconstruir tudo desse modo. Aqui só para a gente acertar os parâmetros, os coeficientes, vamos fazer o seguinte, então nós já sabemos que a nossa derivada, então, esse objeto aqui, ele vai ser Tmi, Wmi, exatamente o meu procedimento. Ele é um campo, só mudou o fato dele ter índice, mas ele tem a mesma estrutura que o campo escalar. Não é um campo de gauge. Oi? Não é um campo de gauge. Ele não é um campo de gauge, exatamente isso. W não é um campo de gauge, o campo de gauge é o A. W, então, é um campo vetorial de matéria, que faz o papel. Na teoria de Salant-Glashweinberg, tem, aí a tua pergunta é mais profunda do que eu estou dizendo. Na teoria de Salant-Glashweinberg, os W são campos de gauge de SO2. Então, eles são campos de gauge do SO2, mas do ponto de vista do 1, eles funcionariam como campos de gauge de matéria. Eles são campos. Então, o que eu estou dando para vocês aqui já é o setor de W do Salant-Glashweinberg. Só que lá o W tem uma origem, vem da simetria SO2. Então, no curso de interações fundamentais aí com o Sebastião, a gente vai mostrar isso mais detalhes para você. Mas o que o Henrique está colocando é que esse campo aí, ele não é um campo de gauge do U1. Do ponto de vista da simetria U1, ele é um campo tipo matéria, que se transforma com a fase, e não com dm alfa. A simetria U1, essa simetria dm alfa, ela está eliminando o spin 1 do Ami, não o spin 1 do Wmi. Aí tem uma questão que eu queria que vocês pensassem um pouquinho, que é, se vocês olharem o Wmi, para ele ter spin 1, ele é um campo vetorial, então tem spin 0 e 1. Então, para ele ter spin 1, você também teria que ter uma simetria de gauge para ele, que não é essa. Mas quando você o torna real, como é que você vai compatibilizar isso? Então eu queria saber o seguinte, mais detalhes um pouquinho. Não é tão óbvio, não é difícil. Procura ver, eu vou colocar aqui a forma da ação do Wmi, e aí vocês procurem ver por que apesar do Wmi ser um campo de matéria, apesar do Wmi não ter, porque a simetria de gauge dele, se o Wmi tem uma simetria de gauge intrínseca, ela é perdida quando eu faço
quando cria esse field strength, esse field strength destrói uma simetria de gauge que o W e I teria. Essa simetria de gauge está toda feita com a I. É talhada no campo vetorial, para o eletromagnetismo. Então, vai ficar claro para vocês, eu vou deixar indicado o ponto onde vocês vão ver como é que o spin 1, o spin 0, que está no WI, realmente desaparece, apesar dele não ser um campo de gauge. Tá? A observação do Henrique é importante. O WI não é um campo de gauge. Ele aqui está fazendo o papel de um campo de matéria, é como se fosse um psi ou é como se fosse um escalar carregado. A única diferença é que agora ele é um bóson carregado, ele é um vetor carregado, só isso. A simetria está lá, quer dizer, a elevada covariante está lá. Então, a ação que a gente vai colocar, nós então já aprendemos, né? Já temos um pouquinho de estrada, né? Desde a outra aula, para ver que o lagrangiano completo vai ser o lagrangiano de Marx, então vamos pensar, menos 1/4 de F min ao quadrado, que está dando o setor, né? Propagação do fóton. E agora, o setor de matéria. Então aqui, mais, posso colocar aqui menos 1/4 de W, então seria isso aqui, seria dmi W menos dmi W estar, beleza? dmi Então, essa é a parte cinética, né? Seria a parte cinética, mas ela já tem interação. As interações com o campo de gauge estão aqui. Depois explicitar isso. E agora, claro, a simetria me permite colocar um termo de massa, esse campo de matéria. Então, eu estou falando de um vetor, de um bóson vetorial carregado massivo. Eu posso colocar aqui o termo tipo troca para ele, mais um meio de WB está. Tá vendo? Oi? Ah, isso. Saúde, hoje não é teu parceiro, estou esquecendo um monte de coisa. Se eu fizesse assim, o WMI vinha igual ele vai aí, mais um linha alfa. Sei. Mais você daria propondo essa transformação. Olha, é elevado a alfa WMI mais um B alfa. Tá. Eu vou dizer o WMI, ele seria invariante. Também tem problema aí. Olha, você pegar o WMI star, né? Porque se você pegar o DMI, né? Você vai pegando isso aqui. O problema é sempre isso aqui. Se você quiser ter invariância, você vai ter que, de alguma maneira, colocar a derivada covariante do WMI. Então, ela vai matar esse termo. Mas quando você colocar a derivada covariante do WMI, você vai criar uma interseção entre um AMI e um DMI alfa daqui. Tenta fazer isso. A pergunta do Dória é a seguinte. A colocação do Dória é: se eu impuser essa transformação, essa é a transformação do gauge do WMI, coloca isso aqui. Então, ele também está querendo ser um campo de gauge do fóton, tipo fóton. Se ele está imitando o fóton, ele sabe, eu sou matéria, mas eu também quero ser o fóton. Está imitando. Tá? E aí, o que isso vai dar? Aí você fala assim, devido a esse termo aqui, você é obrigado a compor alguma coisa desse tipo. Certo. Aí quando você fizer isso aqui em linha, você vai, aqui tem um AMI e aqui tem um DMI. Quando você fizer a transformação de gauge disso tudo, você vai ter umas interferências entre os AMIs e os DMI. Vamos pensar em matemática, de interferência bíblica, vamos pensar em física. Fisicamente, o que estaria em jogo aqui? O que poderia estar acontecendo ali? O que aquele parâmetro DMI estaria fazendo? Ele estaria, obviamente, tentando introduzir uma parte longitudinal para o alvo. Porém, tem uma outra historinha. Esse campo
aquela parte da simetria, se ele se comporta com esse pedaço aqui, isso aqui, se eu olhasse, do ponto de vista dessa simetria, esse campo poderia ser macio. Do ponto de vista dessa simetria, esse campo não pode ser macio. Então você propõe, não, esse campo aqui não vai ser macio. E, na hora de você dizer, o que está se propagando? No princípio você poderia pensar, beleza, esse aqui está tirando fora os 15 anos. Esquece? Então esse cara, ele não vai se preocupar com o fóton. Já que ele está aqui, ele diz, bom, ou eu cuido do fóton, ou eu cuido do W. Eu não posso cuidar dos dois ao mesmo tempo que eu sou um só. Então ele diz, eu não vou cuidar do fóton. Deixa o fóton rolar, e eu vou cuidar dos spin zero do W. Pode fazer isso aí. Preço que você paga por isso, então, se você fizer isso, se você colocar o mesmo alfa, se esse alfa que está aqui é o mesmo alfa que está na transformação do fóton, você tira o spin 1 desse, mas não tira o spin 1 do fóton. Mas digamos que você tira o spin 1 do fóton. O que esse cara aqui vai estar fazendo aqui? Não vai estar tirando o spin 1, o spin 0, perdão, o spin 0, não sempre o spin 0. Esse tempo sempre tira o spin 0. Então, se esse tempo tirar o spin 0 do fóton, ele está aqui. E o que ele está fazendo? Se ele tira o spin 0 do fóton, pensa que você tem, se ele tira o spin 0 do fóton, de uma certa maneira você fixou o gauge do fóton. Então, você está trazendo naturalmente para cá aquilo que seria o spin 0 do fóton. Você simplesmente faz com que esse campo absorva o modo trash do fóton, o spin 0 do fóton. Então, é isso que você está fazendo nessa transformação. Então, quando você tirou o spin 0 do fóton, você definiu o alfa lá. Isso. Sobre das atividades. Isso. Mas aí, se você impõe essa transformação, aquele alvo de lá vem para cá. E aí você está, no fundo, jogando. Você está conseguindo. Eu limpo o fóton, mas sujo está com. Estaria, digamos, interligando? Estaria interligando. Estaria fazendo uma ligação perigosa. Estaria. Agora, o WMI, esse termo, ômega WMI, eles vão ser invariant gauge? Esse termo aqui é invariant gauge. Sem com aquele W, não tenho certeza, acho que não, porque você tem interferência entre o AMI que está aqui e o DMI que está aqui. Não é óbvio. O primeiro termo não é cancelado? Vamos fazer o seguinte, não é melhor fazer? Vamos fazer. Então, faz aí, não tem discute. Vocês estão convidados a fazer. Então, a pergunta é, vamos fazer. Acho que não, mas vamos fazer. Então, se a gente colocar essa transformação aqui, já sabendo, claro, que essa transformação não é muito desejada, mas coloca essa transformação aqui. Tudo isso aqui. E vê se esse termo é invariante. Certo? Claro que isso aqui proibiria esse termo. Mas quando eu escrevi esse termo, eu não estou pensando nisso, eu estou pensando só nisso. Tá? Boa pergunta, fala aí. Para mim, na aula passada, você fez duas formas de obter a transformação da linha. Isso. Você foi primeiro da geometria para chegar na expansão e ao contrário. Você pode ter quase medida com a interação quando você vai levar para o ali, você está dizendo que o WMI está fazendo o papel do espinhol. É como se fosse, está fazendo papel de campo de matéria, está no lugar do espinhol. Pois é, mas essa cara dessa derivada covariante, para mim, ela é conveniente como é equação que não escreve. Porque você não fez o exercício do escalar ainda. Eu deixei encaminhado na aula passada que eu reencaminhei hoje. E vai justo aí nessa. Pode fazer, isso é importante. Aquele exercício é muito instrutivo para você fazer. Tá? Mas aí você vai tirar. Mas a tua dúvida é legítima, legítima. Não tem que acreditar em nada, tem que fazer. Estou só abreviando os tempos, isso que eu deixei aquilo como tarefa. Então, o que o Pedro está colocando por que eu estou copiando essa derivada covariante? Como você falou muito claro, a equação de Dirac é linear na derivada. Ela só tem uma derivada. Então, isso facilita muito o transporte do AMI da interação para a derivada covariante. Agora, essas equações não são lineares, elas são quadráticas na derivada. Aí, quando eu coloquei o exercício hoje, reorganizei o exercício hoje, pega a corrente escalar, que eu salvo lá, eu não lembro qual é a corrente escalar, a gente botou lá a corrente escalar. Φ star, dmi, φ, acoplou com a mi. Melhor, esse Lagrange ela está incriminado. Vocês vão ter que descobrir o que vocês têm que fazer para melhorar. A ideia é essa, mas tem um aspecto que vocês têm que consertar. E aí você vai fazer isso, você vai entender, a luz vai acender. Tá bom? Eu não vou dar a resposta porque eu sei que vocês sabem fazer, então não custa nada insistir. Faz o exercício.
Tá? E também faço o exercício aqui, toda hora eu aqui, o curso de mestrado eu enumero as tarefas, aqui eu não estou nem enumerando, não, porque vocês já são um curso mais avançado, mas tem um monte de coisinhas que vão ficando, que se vocês puderem fazer e quiserem discutir comigo, eu estou às horas. Fala, Luiz. A ideia que você está fazendo é que o campo dado tem que transformar-se sobre o grupo de gays, que nesse caso é o 1. Isso. Então não é possível você botar essa derivada, porque você não tem a estrutura de transformação de grupo. Isso aqui, se você colocar, porque o que o Dória está falando, você simplesmente colocou a Mi mais DL alfa, isso aqui faz um papel. Uma outra coisa, uma objeção que o Luiz está levantando aí, que eu acho que é bastante razoável, seria, se eu faço, né, duas transformações, mas eu pensaria o seguinte, Luiz, esse grupo é um grupo abeliano. Oi, vai, tá aprendendo? Até mais, até amanhã. Tchau, aí. Tchau, um abraço. Certo. Se você diz que o campo de gays é a minha do grupo 1, Isso. você define a derivada, por exemplo, assim, Isso. o campo dado necessariamente tem que ter a transformação de grupos. Mas eu diria que no caso não abeliano, isso que você está falando fica bem claro. Que aí a estrutura de gate é completamente diferente. Eu acho que o Luiz não, o que o Luiz está colocando é o seguinte, é uma coisa importante. Até no algum curso que a gente fez aí, a gente colocou como é que uma simetria, como é que a gente identifica que uma simetria está implementada numa teoria de campo. O que a gente faz é o seguinte, a presença de uma simetria, eu faço uma transformação em cima de um certo campo. Faço uma transformação com um certo parâmetro alfa 1 em cima de um certo campo. Então tá, essa transformação me dá alguma coisa. Onde é que a gente vê a implementação da simetria associada a essa transformação? Se lembrar, em algum curso que eu fiz aí, a gente fez isso. Se você pegar o comutador de duas transformações sucessivas, pegar o delta de alfa 1, aplicar no delta de alfa 2, e depois menos o delta de alfa 2, delta de alfa 1, atuando nesse campo, o que nós vamos obter é um delta de alfa 3 atuando no mesmo campo. Então, a estrutura de simetria ela está presente quando o comutador de duas transformações dão uma terceira transformação. Isso, no fundo, está mostrando que tem uma estrutura algébrica de simetria por trás dessas transformações. Então, isso é a maneira, não basta fazer uma transformação e dizer, isso é a minha simetria. Claro que eu vou ter que fazer esse comutador. Então, como o Luiz está falando, o que ele está criticando é que aquela transformação, para dizer que aquela, se eu já fixei que o WMI é um campo de matéria, e ele se transforma com aquela fase, claro, se eu fizer duas transformações abelianas sucessivas, né, eu vou ter o delta de alfa 1 vai ser I, que é alfa 1, I, que é alfa 2. Então eu vou ter alfa 1, alfa 2, mas alfa 1 e alfa 2 comutam, isso aqui vai dar zero. Então, a estrutura abeliana está garantida porque o comutador de duas transformações em cima desse campo vai dar sempre zero, porque alfa 1 e alfa 2 comutam. No caso de Young-Mills, a diferença vai estar justamente aqui, vamos ver nas próximas aulas. Então, agora, se eu faço esse tipo de transformação, no caso não abeliano, fica bem claro que aquilo lá perturba, porque eu tenho esse lineal, no caso não abeliano. Então, eu teria uma interferência entre uma parte, eu perderia a estrutura de grupo, eu perderia a estrutura de simetria. Então, o que o Luiz está colocando é que essa transformação aqui não é só, vamos dizer, colocar na ação e ver se é invariante. Tem um teste até anterior que a gente poderia fazer, que é, ele lembrou bem dessa discussão, que é justamente ver se você consegue, fazendo duas transformações sucessivas dessa e colocando um comutador, se você fecha uma álgebra de transformações, ou se dá zero. Se dá zero, você tem uma estrutura abeliana, mas no caso não abeliano, certamente isso vai estar fora de coxa. No caso não abeliano, isso vai impedir esse tipo de proposta. Obrigado, gente. Isso no abeliano, zero, abeliano. No caso abeliano, se você fizer duas transformações sucessivas, você vai ter B alfa comuta, tudo comuta, deve dar zero. Então você tem uma estrutura abeliana. Agora, resta saber se essa estrutura abeliana te dá uma simetria dessa ação. Ou, se essa ação não é invariante, tá bom, aquela transformação não deixa essa ação invariante, está tudo perdido, não. Procure então uma ação que seja compatível com aquela simetria e vê o que essa ação vai dar. De repente, você ganha uma outra lagrangiana, beleza. E ele é bom ou ruim? A gente vai analisar, a gente tem instrumentos para analisar. Tem gosto, não tem gosto?
respeita a causalidade, não respeita a causalidade. A gente consegue ver, a função de Green dele é boa, mas a gente consegue ver se dá para aproveitar ou não. Ah, professor, mas isso não era o que eu queria dizer. Oi. Não era o que eu queria dizer, sino que você está definindo já o grupo de gays que é uno. Então, necessariamente os campos que vão implementar matéria têm que transformar-se como representações do grupo. De um, como uma fase, isso. Então, y ahí eso tiene que ser, por ejemplo, un campo por un elemento do grupo. Isso. Então, não dá para colocar derivadas. Quer dizer, o termo inhomogêneo, o fato de ter um termo inomogêneo, né? Eu acho que no caso do campo, no caso do fóton não tem problema, porque o fóton é neutro. Não tem problema não. Agora, no caso do campo carregado, vamos dar uma olhadinha numa coisa só aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar só essa dica para vocês pensarem. Por exemplo, decompõe esse campo aqui numa parte real e numa parte imaginária. Suponha que o W' seja, por exemplo, um x'mi mais y'. São dois campos reais que estão parametrizando um campo complexo. Então eu tenho essa fase aqui, tenho essa transformação aqui e tenho esse dele alfa aqui. Então é claro que o x e o y, por esse termo aqui, eles vão estar se transformando segundo uma matriz de SO2. Vai ter uma transformação do tipo cosseno de alfa xi mais cosseno de alfa mais seno de alfa y'. Então tem uma transformação SO2. Agora, essa transformação aqui, isso aqui é real. Então essa transformação aqui, ela vai deixar o y intocado. Isso aqui é uma coisa real. Então, essa transformação ela vai pegar apenas esse campo aqui. Esse campo é a parte real. Então essa transformação aqui, ela vai entrar só na parte real. Então quando eu fizer essa transformação aqui, o campo y', o que o Luiz está falando é que, eu acho que de uma certa maneira tem ressonância com isso aqui, é que essa transformação, como transformação, se você, a simetria de Gauge já te disse que o teu campo W se transforma como matéria, então o padrão é, você define a carga dele por isso aqui. É isso aqui que define a carga do campo. Isso aqui está deixando o campo neutro. Você não define carga nenhuma para campo de matéria a partir desse termo. Por outro lado, essa transformação aqui, ela só vai atuar aqui. Ela não vai atuar na parte imaginária, porque isso aqui é real. E esse campo é complexo. Então, essa parte imaginária aqui, certamente ela vai ficar destituída. Ela vai de forma diferente. Ela vai ficar destituída da transformação de Gauge que esse cara aqui teria. A não ser que você complexificasse esse parâmetro, é uma outra coisa. Um pouco também matematicamente, né? Porque você está com o campo. Sei. O campo é formado por x' mais y'. A formação substitutiva. Então é o seguinte, essa fórmula ali, ela é uma fórmula entre o abeliano e o não abeliano. Vou colocar de uma outra forma que o Luiz está falando. Quando você define um campo, você define pela carga dele. Então, o que é a simetria? Se tem uma simetria de Gauge, você tem uma carga. Então, você tem uma lei de conservação e você tem uma carga. O comutador dessa carga com esse campo, ela tem que te dar exatamente é ela que vai... Isso aqui é que define o que a carga é para você. Porque, no fundo, do ponto de vista da mecânica quântica, você está vendo esse operador nesse objeto, que está te dando esse alto valor da carga. A carga é Q, perdão. A carga é Q. Então, se você coloca agora o termo WI, o termo demi-alfa, perdão, você está perdendo isso aqui. O campo de matéria, ele tem que estar ligado com a carga da simetria dessa forma. Então, isso aqui está fora. O E elevado a Q alfa, como é? O E elevado a Q alfa aqui, isso aqui. Hein? Isso aqui é o E elevado a Q alfa. Ali, na direita. Certo? Mas você está com uma carga. Então, você está dizendo que esse campo responde a essa simetria dessa forma. Quer dizer, é aqui que está a estrutura, aqui que você está definindo que é a carga do teu campo. Aí que é a carga, mas no caso do primeiro abeliano, as coisas não são assim no não abeliano, né? Não, no caso abeliano, isso aqui vai para o caso abeliano, isso aqui é o caso tudo abeliano. bem, é o caso geral. Mas digamos, isso é uma forma, fica dessa maneira, assim você define o campo, mas você, como é que matematicamente você tem essa carga para comutar com o W? Teorema de Neira. Bom, mas então deixa eu... Teorema de Neira te dá o J te dá o Q, e o Q te dá essa informação. Isso, mas aí você usa os campos
abelianos não estão comentando. Pensa bem, olha, vamos pensar na teoria. Se a gente olhar na teoria quântica, talvez fique até mais fácil. Na teoria quântica fica mais fácil pelo seguinte: como é que você vai gerar um termo dm-alfa aqui? Isso aqui é uma carga. Esse operador de carga aqui, ele tem que ter valores bem definidos. A carga é sempre bem definida. Você não tem, a partir dessa transformação, como gerar esse dm-alfa. O problema está um pouco nisso, que eu acho que é isso que o Luiz está querendo dizer. O fato de você colocar ele como campo de matéria, você liga ele com esse operador de carga dessa forma, e esse operador de carga, ele não pode te trazer nenhuma informação de como isso aqui pode acontecer. Então, esse termo aqui, ele fica mal colocado, você não tem como definir isso aqui. Uma teoria, vamos dizer, mesmo que não fosse quântica, faz uma teoria clássica de campos, onde você não tem comutador, você tem os parentes de Poisson. Então, quando você fizer esses parentes de Poisson, a estrutura de parentes de Poisson entre os campos e os seus momentos, ela é uma teoria clássica de campos. Ela vai te dar sempre isso. Ela nunca vai te permitir gerar isso. Então, esse termo fica fora de consideração. É por isso. Eu acho que esse termo aqui, eu acho que como o Luiz está falando, até mesmo antes de verificar essa simetria, a gente teria que criticar isso aqui como uma possível transformação. Acho que essa é a questão. Bom, vamos voltar aqui ao nosso problema. Aqui, vocês já têm como ver, aqui vocês têm como ver que esse campo aqui não tem spin zero. Então, com isso aqui, vocês já estão equipados para ver que, apesar de eu não estar impondo uma simetria de gauge, a simetria de calibre, que elimine o spin zero do lado mi, eu estou eliminando o spin zero do ami. Então, a transformação é delta mi dm alfa. A transformação do W é a fase, só a fase, como se fosse o campo de Dirac, como se fosse o escalar carregado. Apesar disso, vocês podem, pelas equações de Euler-Lagrange, vocês podem ver que esse spin zero que está dentro do W1, ele desacopla. Ele não se propaga. Então a gente mata o spin zero. Tentem ver por quê, tá? Com isso aqui já dá para vocês verem. Então a gente garante que, apesar dele ser um campo de matéria, o WI não está propagando o spin zero. Bom, agora as interações saem daí. Então nós temos esse W aqui, né? Esse objeto aqui, vai estar aqui eu tenho interação. Então nós vamos ter dois tipos de interação aqui. Nós vamos ter interação em que, basta abrir isso aqui, né? Se a gente colocar esse termo aqui vai produzir AMI, WI, AMI é real, WI está. Então vai sair um termo desse tipo aqui, só para a gente ter uma ideia. Que vai multiplicar aqui algum termo, ou desse tipo, ou um termo que é desse tipo. Se eu substituir aqui, se eu estou falando, pegando esse termo aqui, vou pegar essa parte que está aqui, quando esse termo for multiplicado por esse, ele vai produzir esse tipo de interação, que é o mesmo padrão de interação que tem que o escalar. Matéria, campo de gauge. Então teria uma coisa desse tipo. Nós teríamos um campo W aqui carregado, o outro campo W aqui, e trocando fora. Ou aqui eu poderia ter matéria, e trocando dois fora. Então teria matéria, fóton. Aqui está faltando, eu só não tenho a diferença disso aqui para a teoria SO2-1 é que na teoria SO2-1 eu posso ter 4 dados de interação. Isso tem uma estrutura não abeliana. Aqui a estrutura não abeliana não tem estrutura não abeliana. Eu só tenho interação do W com os fótons e dos W com dois fótons, mas eu nunca tenho uma interação pura dos W. Na teoria de Salant-Schweinberg eu ainda tenho isso aqui. Eu posso ter W mais, W menos, esse vértice aqui. Eu posso ter também um vértice desse tipo, W. Então poderia ter coisa desse tipo. Auto-interação direta dos bósons de gauge. Aqui eu não tenho. Quer dizer, eu posso pensar o seguinte, isso aqui é o modelo 1, na teoria abeliana. Então, por que eu estou interagindo aí? Bósons vetoriais massivos carregados com fóton. Então, isso está dentro da teoria de Salant-Schweinberg, interação fraca, porque os Ws são carregados e os Ws interagem com fóton.
Mas o que a interação fraca tem a mais é que ela produz uma alta interação entre o dado, normalmente nos próximos mais alto. Se a gente fizer a parte não abeliana, a gente vai ver que esse modelo colocado numa versão não abeliana, ele dá também alta interação na matéria carregada com a matéria. Então, teria dado foto, estou colocando assim, perdão. Vou colocar isso aqui para o dado, vou colocar a foto dessa matéria. Porque eu estou colocando a mesma linha, perdão, tá? Então, isso aqui. Você pode recuperar os verbos, mas você aí tem você tem uma massa sem Higgs. Bom, então a massa sem Higgs, claro. A massa não tem Higgs duplo. A questão é qual é a origem dessa massa, se a simetria de Gauge me permite colocar. No caso abeliano a gente não tem problema não, o problema maior é no caso abeliano. Então é só isso que eu queria colocar para vocês, que então a gente começa a entender, o que está faltando aí agora, Eu já fiquei explicando o negócio de spin zero, não? como assim? O que o spin zero tem falado? Isso eu estou deixando como tarefa. Isso está como exercício aí, para vocês provarem, mostrarem por que o spin zero está suprimido. Apesar de não ter a simetria de Gauge direta em cima do WI, porque no caso não abeliano isso não vai acontecer. Isso acontece no caso abeliano, porque o WI é um campo de matéria de uma simetria abeliana. No caso do eletromagnetismo, isso acontece. No caso SU2, não. Tem mais coisas para entender no caso do SU2. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar na próxima aula das teorias de Gauge material. Deixa eu ver o que mais eu queria colocar aqui. Aí tem a carga de nétron disso aí. Oi? A carga de nétron disso aí. O que tem? É o DLA. Tem A, eu tinha uma carga que era DLA e agora J. Isso? Agora você tem um DLA e tem um DLW. Isso. Quer dizer, a corrente, tem uma corrente, quem é a corrente global aqui? É isso aqui. Então, exercício. Quem quiser fazer esse exercício. Tirar a corrente de Gauge, nesse caso aqui. Então, vocês vão ver que a corrente vai ter essa estrutura W, Mi, está, Mi, menos tem um izinho aqui, que essa corrente é real, obviamente, vai ter um i, que vem automaticamente, cada transformação do Gauge. Mas então, essa corrente aqui seria a corrente de Gauge, que o Dória está falando. Se eu quiser usar o teorema de Gauge, quem é a corrente de Gauge que está aqui? Quem é a corrente de Gauge dessa matéria carregada? No caso de Dirac, é psi barrado, gama mi, psi. Eis a corrente eletromagnética de Dirac. Aqui, qual é a corrente eletromagnética agora dos bósons vetoriais carregados massivos? Essa corrente aqui com o WMI aqui, não é simplesmente DI, WMI menos DI, WMI. Esse WMI que está aqui é então, mas a estrutura da corrente é essa. Não pode fazer esse exercício. Oi? Não, foi muito legal. Entendeu? Entendeu o que eu li? Não, quando você interessa com espinho, só que um é Gauge e o outro é matéria. Isso, espinho é o que está acontecendo na teoria eletrofraca. A diferença da teoria eletrofraca é que a teoria eletrofraca te dá acoplamentos a mais do espinho. Você tem espinho carregado, espinho carregado, espinho carregado, espinho carregado. Então você tem um setor não abeliano que aqui não está sendo contemplado. Aqui é só a parte abeliana, quer dizer, seria a parte só eletromagnética, isso. Seria só a parte eletromagnética da interação dos dados, exatamente. E aqui tem um outro detalhe que eu acho que é muito sutil, mas que vale a pena vocês pensarem também, como tarefa, se quiser. Eu não vou escrever no quadro, vocês anotem aí como vocês quiserem. Que é o seguinte: quando a gente faz interação eletromagnética, a gente sempre foca na questão do acoplamento mínimo. Acoplamento eletromagnético mínimo é o acoplamento que é feito pela derivada covariante, certo? Aqui, se vocês observarem, vamos pegar isso aqui.
A gente tem... Então, a corrente, bom, esse exercício aqui da corrente, quem quiser fazer, pode fazer. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha. Ah, tá certo, é. Esse acoplamento, na equação, quando a gente pega, vamos recapitular um pouco as teorias abelianas. Quando a gente faz a interação mínima eletromagnética para spin meio, é essa interação aqui. Interação mínima, interação com potencial, não com campo em si. Eu poderia fazer uma interação não mínima aqui. Poderia colocar aqui um comutador de duas matrizes gama-mi. Isso aqui é uma coisa assimétrica e isso aqui contrai com F'. Isso aqui é uma interação eletromagnética? É. Só que não é mínima. Ela está dependendo do campo, não do potencial. A gente já sabe, na teoria eletromagnética, isso se chama o acoplamento de Pauli. Isso aqui é o que dá conta para nós do momento magnético anômalo do elétron. Isso aqui é o que dá conta do fator G-2/2, né? Aquela razão giromagnética que é medida com tanta precisão para o elétron e para o núcleo. Isso aqui é o acoplamento magnético. O momento magnético do spin, que está aqui, seria o Mi, momento magnético associado ao spin do elétron. Isso aqui me dá essa interação. O B sai daqui, aqui eu tenho E e B. Se eu tiver um campo magnético, é essa interação que sai. Então isso é um acoplamento não mínimo. Não mínimo. Se nós olharmos... O mínimo porque a dimensão maior, né? E a quantidade de acoplamento Isso. ali É não mínimo no sentido de que ele é um acoplamento feito com o campo e não com o potencial. Ele dá uma constante. Ah, bom, aí tem várias consequências. Ele dá uma constante de acoplamento com dimensão de massa negativa. Do ponto de vista da renormalizabilidade, ele destrói a renormalizabilidade. Não estou colocando essas questões. Ele só está pegando ao mínimo, o que significa um acoplamento não mínimo. Mas não é essa questão que eu estou querendo colocar. Mas o princípio variacional é que ele quer sempre coisas mínimas. Sei. Isso aí seria. Não tem nada a ver com o princípio variacional. Não tem nada a ver com o princípio variacional. É apenas uma maneira de chamar o nome, né? Eu diria, é uma maneira de chamar o nome, mas é alguma coisa que tem. Não é só também que seja mais simples. Eu acho que tem uma conotação física nisso, que é justamente o efeito Aharonov-Bohm. Você imagina que você está numa região em que você não tem campo magnético, mas que você tem potencial vetor magnético no mundo. A gente já viu o caso do solenoide. Fora do solenoide, o campo magnético é zero, mas o potencial eletromagnético não é zero. Lá não é zero, fora do solenoide. Então tem um potencial vetor lá fora do solenoide, circulando todo o solenoide que nós não vemos, mas uma partícula quântica vê. Então, o acoplamento mínimo, eu diria que ele está nesse sentido. Se o campo for zero, ele ainda aparece. Se o potencial, o campo é zero, mas o potencial não é, o acoplamento morreu. Porque esse acoplamento aqui está aqui, ó, fora do solenoide. Fora do solenoide, isso aqui não existe, isso aqui é zero. Então esse acoplamento morreu fora do solenoide. O elétron passa por ali batidaço, ele não vê. Mas, fora do solenoide, o amino é zero. Então, ele passa por ali. Então, eu diria que o acoplamento é chamado de mínimo nesse sentido. Existe alguma coisa mais fundamental do que o campo que o efeito Aharonov-Bohm mostra para nós, que é importante, sobretudo, do ponto de vista mais microscópico, isso é percebido. Então, eu acho que é nesse sentido que se pode falar do acoplamento mínimo. Né? A nomenclatura mínima vem um pouco dessa ideia, apesar de ela já ter sido usada antes, mas a conotação física é essa aí. Não é só porque é mais simples ou porque é o potencial, é porque o acoplamento persiste, mesmo que o campo seja zero, mas que você esteja numa região onde o potencial não seja zero. Acho que ela pode dizer. Pode ser também porque o Ali é a representação mais fundamental Isso. que você tem de qualquer interação. O campo eletromagnético, a interação eletromagnética, a gente não está discutindo isso no nosso curso eletromagnetismo, justamente, a gente está colocando essa questão na primeira aula. Por que a gente vai focalizar nos potenciais e não nos campos? Porque a interação está realmente no campo. A própria teoria clássica te mostra isso. Quando você pega o problema de um elétron no campo magnético externo, se você usa a lei de Newton, beleza, você vai lá, dp dt é igual a QE mais QVD.
Mas se você quer chegar na lei de Newton através de uma densidade de Lagrangiano, de uma Hamiltoniana, você não vai ver nem o N nem o P, você vai ver P menos EA ao quadrado sobre 2M mais Qφ. Você vai ver o φ A no Hamiltoniano clássico mesmo, não tem nada de quântico, no Hamiltoniano clássico, mecânica analítica, né, de uma partícula carregada no campo eletromagnético, você tem o Hamiltoniano é P menos QA ao quadrado sobre 2M mais Qφ. E o Lagrangiano é 1 meio de mv ao quadrado, né, menos Qφ mais QV, velocidade da partícula, escalar A. Então, quem aparece no Lagrangiano é o φ A, quem aparece no Hamiltoniano é o φ A. O E e o B só aparecem na lei de força. Então, o fundamental, realmente, a estrutura lagrangiana da mecânica, né, ela mostra para a gente que quem está lá atrás é o φ A. A força é um conceito muito newtoniano. Então, por isso que a gente fala QVB mais QE, né? QE mais QVB, a interação eletromagnética não está só aí. A mecânica clássica, ela reconhece, muito antes disso, ela reconhece o φ A. Se você olhar o formalina newtoniano e lagrangiano, você vai ver o φ A. Apesar de que na hora que você deriva as equações de ordem Lagrange, que dá a lei de Newton, você vê o E e o B. Agora, na mecânica quântica, isso acontece. Então, eu diria, o conceito mais importante da interação eletromagnética não é a força eletromagnética, mas é o potencial. São os potenciais. Eu acho que na teoria de campo isso não tem como escapar. Então, o acoplamento não mínimo fica um pouco nessa direção. O acoplamento mínimo fica um pouco na direção. Você vê o potencial, mesmo numa região onde o campo não é zero. Onde o campo é zero. Onde o B é zero. No caso típico do solenoide. Efeito, né? Ou então, onde você tem um vórtice magnético, é a questão ainda mais interessante. Os supercondutores, você tem vórtices, né? Então, lá fora, você tem D igual a zero. O fato de ter um fluxo te dá um potencial. Você não pode abrir mão do potencial. O que significa um amigo ademif? O amigo? Sim, o ademif. Isso aqui significa que o teu campo é zero. Ademif. Escalar. Então, tem escalar. Então, é isso que está acontecendo no solenoide. Lá fora do solenoide, né, aqui você tem um campo magnético uniforme. Aqui o campo magnético é zero. Mas o A aqui é o gradiente de alguma coisa. Então, o A, claro, se o B é zero, é porque o A a rotacional de A é zero, é porque o A é gradiente de alguma coisa. Então, na verdade, o A é um puro gate. Só que a interação reconhece isso. O efeito da Aharonov bond está aqui. Você teria uma equação do comprimento social? Não pelo seguinte, porque o campo A ele é um campo externo, você colocou, ele é um background, você colocou. Você não tem uma equação de movimento para lá, porque ele não é um campo dinâmico, ele tem um problema. Você vai para o laboratório, liga o teu solenoide e bota. A equação dinâmica é o botão do teu solenoide, lá que você liga a corrente. Então não tem uma equação de campo para o campo eletromagnético. O campo eletromagnético ele não é determinado pelo problema, ele é colocado não, ele é um campo externo. Um background, como você falou? É uma condição de contorno. Não seria um fóton longitudinal? Não, porque o problema é estático. Você não está se propagando. O campo eletromagnético é fixo. Você ligou o solenoide, corrente estacionária. Não está falando de radiação eletromagnética, está falando de campo fixo. Não tem fóton. Mas um fóton longitudinal também não seria. O fóton longitudinal seria outra coisa. Aí se você tivesse uma dinâmica, tivesse aí radiação eletromagnética. Isso. Poderia, claro. Você teria um ar diferente de zero com rotacional agora. Com A e B com zero, sem dúvida. Já me estendi muito, mas deixa eu só voltar para o problema que eu estou querendo colocar para vocês, que é o problema do acoplamento não mínimo. Então, por exemplo, se nós pegarmos um escalar, tá? Se eu não consigo fazer um acoplamento não mínimo no campo escalar com o campo eletromagnético, na equação de Dirac, tudo bem, eu tenho um comutador, as matrizes não comutam. Então eu posso criar um comutador que vai fazer interação com F mini. Mas para um escalar, né, eu poderia pensar, beleza, eu faço isso, boto dmi, φ. Mas isso aqui é simétrico. E isso aqui é assimétrico. Então essa interação aqui desapareceu. Então isso aqui não é uma comutação, isso aqui não é identicamente nulo, eu não consigo fazer. Então eu vou deixar tarefinha simplinha, essa é a tarefinha assim, pequenininha, pegadinha pequena. Proponha um acoplamento não mínimo para escalares carregados com campo eletromagnético. Busca. Essa forma está escolhida. E, segundo ponto.
Se eu pegar esse objeto aqui, se eu tivesse isso aqui é simétrico em mim. Então, essa contração seria identicamente zero. Então, isso aqui é identicamente zero. Mas se esse campo é carregado, isso aqui é invariante de Gauge. E a fase daqui mata a fase daqui. Isso aqui é invariante de Gauge. Então, esse acoplamento é invariante de Gauge. E esse acoplamento é no mínimo, porque está acoplando com F mínimo. Então, esse acoplamento é um acoplamento eletromagnético não mínimo. Zero deixa de ser anular? Oi? Ele deixa de ser anular? Acho que eu não estou entendendo a Ele palavra. deixa de ser anular? É. Ele simétrico é simétrico, né? Quer dizer, isso aqui é simétrico. Isso, Dá é zero. simétrico. Isso aqui é simétrico, não dá zero. Mas agora, não. Se eu trocar ali por mim, isso aqui é uma coisa que isso aqui não é simétrico. Ah, sim, beleza. Certo? Então, isso aqui agora deixou de ser simétrico. Então, esse acoplamento aqui é sempre zero. Então, isso aqui, no caso do campo vetorial carregado, isso é um acoplamento no mínimo. Beleza. Esse acoplamento no mínimo. Ele está na Lagrangiana ou equação do movimento? Não, ele está na Lagrangiana. Tá, tudo casado. Se tivesse a equação de movimento, tinha que ter um índice sobrando. Está aqui na Lagrangiana. Pronto, por que é no mínimo? Por causa do F. Não, devia. Mas devia ali. Então, não está acoplando diretamente com o ar. Está acoplando com a derivada do ar. Eu estou meio Isso aqui é no mínimo. já. Mas se você tivesse a Lagrangiana de ter 4 termos, fosse mínima, W' dava 2 Ws, um derrome de um A, não é uma Lagrangiana normal? Não, a Lagrangiana normal mínima é essa aqui. O acoplamento mínimo está todo dentro da derivada covariante. Esse termo aqui não vem da derivada covariante. Esse termo aqui é um termo. Mas, digamos, se tanto constante de acoplamento, seria adimensional. Aqui vai ser adimensional. Então, É essa a pergunta que eu estou lançando. É aí, por isso que eu estou perguntando a vocês. Se você olhar essa constante de acoplamento, do ponto de vista das dimensões canônicas, 1, 2, 3, 4. Então a constante de acoplamento que vai aparecer aqui não tem dimensão de massa. Não é uma constante de acoplamento boa. Então, esse acoplamento, ele é no mínimo nesse sentido, mas ele vai na contracorrente de todos os outros acoplamentos no mínimo, porque ele não mexe na normalização. Então a pergunta é, esse acoplamento é mínimo ou não é mínimo? Então, o quebra-cabeça que eu deixo para vocês pensarem é esse. Na teoria, no modelo de campos vetoriais, bósons vetoriais carregados massivos, essa interação é mínima ou não mínima? Está com F. Pergunta feita. Se ela é não mínima, se ela é mínima, como é que pode acontecer isso? Para onde que ela vem? Se ela é mínima, ela tem que ter um princípio de Gauge por trás dela, que não é só simetria 1. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa questão. Essa questão é interessante, essa questão ficou na literatura um certo tempo. E tem consequências interessantes aí na questão do momento magnético anômalo dos bósons vetoriais carregados. Que é uma coisa que ainda não está medida, né? Vocês pegaram o PDG aí? Tem no celular. Tem PDG. Tem no celular? Pega então, entra no PDG, procura os bósons. Logo no início do PDG, as primeiras páginas são os bósons dele. Começa com fóton, Z0, W+, W-. Entra logo nos W, depois no Z0. Vê lá, logo no início do PDG. Eu tenho o bioma na sala. Você tem o que ainda agora? Não, esqueci. Tem, cara. Bom, mas eu acho que eu já li esse negócio no começo, nunca. Ele deve ter um limite vagabundo. Vê lá, pois é. Então a questão que eu lanço é assim, consulte o PDG, veem quais são. Obrigado. O de 2013 não chegou ainda não, né? Não. O ano que vem não. Está para chegar, está chegando aí, né? Está chegando aí. Você pediu a renovação? Ou você está pensando? Eles mandaram um e-mail aí no mês de junho, pedindo, mandaram? Você se recadastrou? Eu também me recadastrei, o meu chegou, estou com o novinho lá também. Depois você vê isso. Vou ver qual é a pasta. Mas chegou esse ano já? Já chegou. O meu não chegou não. Ah, não, chegou o diáriozinho. Ah, já. Chegou o diáriozinho, não isso aqui tem razão. O diáriozinho chegou. Hã? Pois é, não diz nada. Aqui também não diz. Pois é, não tem. É o mesmo, né? Capinha azul. Da carga, da massa, da diferença de massa, isso, os modos de decaimento, silêncio absoluto. Então tem a ver com isso que eu estou falando com vocês. Obrigado. Então,
Dória fez uma observação importante aí. Se isso aqui é um acoplamento no mínimo, a gente esperaria que a constante de acoplamento tivesse a dimensão negativa de massa. Não tem, ela é adimensional do ponto de vista da massa. Então esse acoplamento, ele não é perigoso como deveria ser. Os acoplamentos no mínimo são bastante perigosos. Porque assim, eles são bons como teoria efetiva, mas eles destroem a normalizabilidade. Então, como uma teoria fundamental, a gente espera que ela só tenha acoplamentos mínimos. Aqui esse acoplamento no mínimo apareceu. Será que tem uma física além do modelo padrão que está trazendo aí? O que pode ser? Supersimetria, quantum grade, grande unificação, não sei, mas é para pensar. Então tá. A questão do que eu estou colocando concreta é essa. Esse acoplamento é não mínimo. Aparentemente não mínimo. Porém, tem uma constante de acoplamento com dimensão nula de massa, adimensional. Então, na verdade, esse acoplamento ele deve ser mínimo. Apesar de ter isso. Então, em que sentido ele é mínimo? Tem um sentido mais amplo? Eu pensa só nessa questão. Não é trivial, não. Estou forçando vocês a pensarem, que quem for pensar vai procurar alguma coisa na literatura. Aí vai encontrar a resposta na literatura. Nesse quadro, esse G menos 2, no mínimo, Sei. não certa forçamento de barra. Não conseguiam pegar o mínimo, pegaram o mínimo. Sei. Então, fundamental, não era para ter esse resultado de menos 2 para essa precisão, como uma coisa no mínimo. Sei. Quer dizer, isso aí ajuda a corrigir só. Pois é, mas aí está a questão, Dória. Esse acoplamento é mínimo. Aquele primeiro, não esse o outro. Aquele primeiro é não mínimo. É, não mínimo. Então, você conseguiu lá um G menos 2, você decanta a 4 cantos, mas com o princípio no mínimo. Então, São 10 por 8. São 10 para 10 7, não. Então eu vou acabar agora. Desculpa, eu estou crendo que fossem 10 para 7, eu estou aqui no pique só. Desculpa, então eu vou acabar hoje já, tá?